Olá, pessoal! Bem-vindos! Hoje a gente vai olhar para uma única imagem, a carta do tarô O Louco. Só que vamos fazer uma coisa um pouco diferente. A gente vai descobrir que existem dois mundos, duas maneiras completamente diferentes de entender essa carta. E uma delas, olha, pode virar de cabeça para baixo tudo o que se pensa que sabe sobre espiritualidade. Então, para começar, já vou jogar uma pergunta no ar. E se essa figura, o louco, não for sobre uma pessoa numa jornada? E se for, na verdade, um diagrama, um esquema técnico? E se o assunto não for psicologia, mas física espiritual? É exatamente isso que a gente vai investigar agora. Vamos lá. Para começar, é preciso entender o conflito central aqui. De um lado tem uma visão que a maioria das pessoas conhece, é bem familiar. Do outro, uma perspectiva que é técnica, de engenharia. São dois mundos numa única carta. E é aqui que a coisa se divide de vez. De um lado, a carta é um símbolo psicológico, uma ferramenta para a gente se entender melhor, sabe? Autoconhecimento. Do outro lado, ela é um diagrama espiritual, um projeto técnico para corrigir a nossa intenção. Um é sobre entender, o outro é sobre consertar. São duas coisas bem diferentes. Para isso ficar super claro, pensem nessa analogia. A visão psicológica é como arrumar os móveis dentro de casa. A gente muda uma coisa de lugar, deixa o ambiente mais harmônico. Já a visão sistêmica, bom, aí a gente está falando de consertar uma rachadura na fundação da casa. Uma trabalha com o que já está lá dentro, a outra mexe na estrutura fundamental de tudo. Ok, vamos entrar primeiro nesse mundo que, como eu disse, a maioria já conhece. A interpretação simbólica, psicológica. Nessa abordagem, o foco é todo para dentro. O objetivo é organizar a nossa psique, entender aqueles arquétipos que vivem na gente e trazer à luz as partes que estão no inconsciente. É a famosa jornada do herói, sabe? Um caminho de individuação, de se tornar uma pessoa mais completa. E essa visão não veio do nada, né? Ela tem um peso gigantesco, muito por causa do trabalho do Carl Jung. Para ele, o tarô era basicamente um mapa do desenvolvimento da nossa psique. Cada carta seria um estágio nesse caminho para se tornar um todo. Certo. Agora, segura aí porque a gente vai dar uma virada de 180 graus. Vamos sair desse mundo dos símbolos, que são subjetivos, e entrar num universo de leis espirituais que são objetivas. O ponto aqui, o que muda tudo, é o seguinte. Nesse outro mundo, a gente não está mais interpretando. A gente está analisando um sistema que tem leis, que nem a física. Existem forças, interações e resultados que são super precisos e que não dependem do que a gente acha ou sente. A primeira força fundamental desse sistema se chama OR, ou luz. Imagina que é tipo uma constante do universo, uma força de pura doação que está sempre presente, sempre fluindo, como a gravidade. E a segunda força é o Kli, ou vaso. Esse é o nosso desejo de receber, a vontade de ser preenchido por aquela luz. Toda a realidade nesse sistema é basicamente a dança entre essas duas forças, a luz doando e o vaso querendo receber. E é agora que entra a peça que, olha, muda o jogo inteiro. É o elemento que existe nesse sistema de correção, mas que está completamente ausente na outra abordagem simbólica. Essa peça se chama Massar, ou tela. Mas não é um muro, tá? É uma força de restrição que o próprio desejo, o Kli, coloca sobre si mesmo. Em vez de só receber a luz no automático, o Massar a rejeita. E não é por negar, mas sim para construir uma intenção totalmente nova. A intenção de doar, de se parecer com a luz. E o mais legal é ver como essa engrenagem funciona. Primeiro, o desejo desperta, o Kli quer receber. Mas aí, em vez de pegar direto, o Massar entra em ação e restringe, ele barra essa recepção. Essa rejeição, feita com a intenção correta, cria uma coisa nova, uma luz de retorno, a Or-Roser. É a força de doação que nasce do Kli. E só aí, quando o Kli se torna igual à luz na sua qualidade de doador, é que ele pode receber da forma correta. E essa tabela aqui, nossa, ela deixa tudo preto no branco. De um lado, autoconhecimento, interpretação, jornada individual. Do outro, correção da intenção, leis objetivas e, olha que importante, o trabalho é coletivo, num grupo que o sistema chama de dezena, usando a ferramenta do Mazak. Os resultados são de mundos completamente diferentes. Beleza, agora que a gente tem essa outra lente, vamos voltar lá pro nosso louco e ver o que acontece com a definição dele. A transformação é total. Gente, o contraste é brutal. A interpretação comum fala de liberdade, de inocência, de um novo começo. A definição do sistema é fria,
técnica, é um estado de desejo bruto, sem nenhuma, absolutamente nenhuma estrutura de restrição. É um desejo sem masashi. Então, a grande sacada é essa. O louco não é uma pessoa, é o diagrama de um estado. O estado do puro desejo indo de encontro à luz sem a menor capacidade de restringir ou de processar essa recepção. E segundo as leis desse sistema, esse movimento sem estrutura leva inevitavelmente a uma quebra, a uma ruptura. Isso leva a gente para uma consequência final que é talvez a mais radical de todas. Essa tal correção do desejo não é algo que se possa fazer sozinho de jeito nenhum. Dentro desse sistema de correção, essa ferramenta essencial, o massagem, não se constrói na meditação, na introspecção. Ela precisa do atrito, da conexão, do trabalho que acontece dentro de um grupo, a dezena. A espiritualidade, por essa ótica, deixa de ser um fenômeno interno. E essa frase aqui, ela fecha a conta. A espiritualidade não é algo que se encontra dentro de si. Ela é um campo. Uma realidade que surge na conexão entre desejos que estão trabalhando juntos para construir essa intenção de doar. É sair de um jogo individual e entrar num esporte coletivo. E com isso, a gente fecha o círculo, né? Voltamos pro começo, mas com uma visão muito mais profunda. A carta do louco, no fim das contas, nos coloca diante de uma escolha fundamental. O caminho espiritual é sobre arrumar os móveis da nossa psique pra gente se conhecer melhor, ou é sobre reconstruir a fundação do nosso desejo pra gente se corrigir? A resposta